E se eu te dissesse que suas mãos têm um poder tão profundo que poderiam transformar dores em cura, angústia em paz e causa em harmonia? Você já sentiu um formigamento estranho nelas, uma energia inexplicável que surge do nada? Talvez isso não seja apenas uma coincidência. Talvez seja o chamado que só poucos escutam. Porque, lá no fundo, você sabe, nasceu para algo maior, para tocar o invisível, para curar com a alma. E hoje, você vai descobrir os passos sagrados para despertar o dom da cura espiritual nas suas mãos. Um dom que não é aprendido, é relembrado. Fique até o final, porque o último passo é o mais poderoso e o mais ignorado. É nele que está a chave para manter sua energia viva, estável e protegida. Você já sentiu, mesmo que por um segundo, que existe algo dentro de você pedindo para despertar? Não um pensamento qualquer, mas uma vibração silenciosa, como o sussurro de uma memória que você nunca viveu, e ainda assim conhece profundamente. É como se uma parte esquecida da sua alma estivesse apenas esperando, pacientemente, pelo momento em que você se lembrasse dela. Não se trata de imaginação ou delírio. É um chamado, um eco antigo, que ressoa através do tempo e das vidas. Algo que sempre esteve aí, mas que agora começa a se agitar, a querer vir à tona. A energia que circula dentro de nós não é algo que se aprende em livros. É mais como uma canção familiar, cuja letra estava adormecida em algum canto da alma. E de repente, uma nota ressoa, um sonho incomum, uma vontade inexplicável de cuidar, um arrepio sem motivo, e você começa a lembrar da melodia. Seu corpo vibra como um instrumento afinando para tocar de novo aquilo que sempre foi seu. Esse dom, e sim, é um dom, não vem de fora. Ninguém pode entregar, vender ou prometer, porque ele já nasceu com você. Ele é mais antigo que seu nome, mais íntimo que seus pensamentos. Não depende de linhagens, nem de títulos. É espiritual, é universal e, acima de tudo, é pessoal. Quantas vezes você percebeu suas mãos formigando do nada? Ou sentiu que ao encostar em alguém triste, uma espécie de calor se movia entre vocês? Isso não é um detalhe irrelevante. Isso é você se lembrando. É a energia da sua essência tentando se comunicar. Um gesto simples, mas carregado de algo maior. Algo que não se vê, mas se sente. As grandes tradições sempre souberam disso. Dos desertos às montanhas, dos mosteiros às florestas, as mãos foram reconhecidas como pontes sagradas. 지저스 토케이버 파러큐러. Monges budistas ativavam centros energéticos nas palmas. Curandeiros ancestrais sabiam: o invisível passa primeiro pelas mãos antes de se manifestar no mundo. Porque as mãos são a tradução silenciosa da alma. Elas falam quando a voz falha, consolam quando as palavras não bastam. 크라이엠, 카넥텀, 트랜스묘템. São faróis que brilham mesmo no escuro, quando guiadas pela intenção certa. E talvez, só talvez, esteja na hora de escutar o que as suas mãos vêm tentando dizer, porque elas têm falado o tempo todo, em gestos automáticos, em toques que pareciam instintivos, em calafrios que você ignorou. Suas mãos sabem, elas guardam lembranças que a mente ainda não alcançou, como páginas de um livro sagrado que só se revelam quando o leitor está pronto. Talvez seja por isso que, em momentos de silêncio profundo, você sente vontade de colocar as mãos sobre o peito, ou de tocar a testa, como se pudesse acalmar os pensamentos apenas com esse gesto. É como se as mãos procurassem, sozinhas, o caminho de volta à verdade que ficou esquecida, uma sabedoria que não precisa de explicação, só de permissão. E quando você dá essa permissão, ainda que só por um instante, algo começa a mudar. Não de forma espetacular, mas sutil, como uma brisa leve mudando a direção do seu olhar. Você começa a reparar mais, 에이센티어 메이지. a tocar o mundo com mais presença, e aos poucos, percebe que não é o mundo que está mudando, é você que está começando a lembrar do que sempre foi. É nesse espaço silencioso entre um toque e outro que a magia acontece. Não a magia dos truques, mas a real, a que reconecta, a que cura sem fazer barulho, a que flui por você, não para te tornar especial, mas para te lembrar de que o especial já habita em você. E se tudo isso for só o começo? E se esse chamado sutil for apenas o primeiro acorde de uma música que está prestes a tocar mais alto? Talvez, só talvez, a próxima nota esteja mais próxima do que você imagina. Desde muito cedo, fomos moldados para caber, e não para expandir. Crescemos ouvindo que sentir demais era fraqueza, que sonhar alto era perder tempo,
que acreditar em algo invisível era coisa de gente avoada. Criamos uma versão de nós que agradasse os outros, mesmo que, aos poucos, isso nos custasse a conexão com o que temos de mais valioso, nossos dons. E se eu te dissesse que tudo isso, essa educação para caber, não foi acaso? E se fosse parte de um sistema sutil e silencioso, feito para desacelerar a sua alma, diminuir o seu brilho, adormecer o seu poder? Pense nisso. Você é como uma lâmpada potente, mas envolta por camadas e mais camadas de tecido opaco. A luz ainda está aí, viva, pulsando. 마스커버터, escandida. E talvez você tenha passado a vida inteira tentando entender por que se sente tão deslocado, tão incompreendido, tão diferente. A resposta pode ser dolorosa, mas também libertadora. Você foi treinado para esquecer quem é. Agora, a missão muda. Não se trata mais de buscar algo lá fora, mas de começar a remover, uma a uma, essas camadas que abafam sua essência. E isso não acontece de forma brusca ou dramática. Acontece com presença, com coragem, com pequenos despertares. O primeiro despertar é esse: reconhecer que você tem luz, e não qualquer luz, uma luz única, que vibra exatamente na frequência daquilo que você veio entregar ao mundo. Você é energia pura, concentrada em forma humana, um campo magnético em movimento, guiado por algo que muitos tentaram te convencer que não existia: o coração. Sim, o coração. Esse órgão que a ciência mede em batimentos e a alma reconhece como bússola. O que você sente não é sensibilidade demais. É percepção aguçada. É sabedoria intuitiva. É conexão com o que há além da matéria. E quando você tenta ajudar alguém e sente que as palavras não bastam, quando deseja ir além do discurso e simplesmente tocar, saiba que isso não é exagero. Isso é a sua alma lembrando que palavras têm limite, mas presença tem potência. Que o toque, quando carregado de intenção verdadeira, pode atravessar camadas que a lógica jamais alcança. Porque no fundo, você já sabe, suas mãos não são apenas ferramentas físicas. São extensões diretas do seu coração. Conduzem energia, transmitem amor, criam impacto. Talvez você ainda não tenha entendido completamente como, mas a verdade é que algo dentro de você já começou a se mover. E é exatamente aí que as camadas começam a cair. Vamos falar sobre o segundo passo: a limpeza energética das mãos. Imagine, por um instante, que suas mãos são rios. Rios antigos, sábios, que cruzam vales invisíveis levando vida, cura, calor. Mas até os rios mais sagrados podem se turvar. Um rio pode carregar não só o frescor da nascente, mas também resíduos deixados por tudo que toca. E é isso que muitas vezes esquecemos. Nossas mãos não apenas transmitem, elas também absorvem. Elas guardam. Cada toque, por mais breve ou casual, é uma troca. Mesmo sem intenção, mesmo sem palavras, há sempre um fluxo invisível acontecendo. E quanto mais sensível você se torna, mais percebe o quanto esse contato importa. Os antigos sabiam disso. Em silêncio, com gestos quase coreografados, ensinavam que antes de qualquer prática energética, e principalmente depois, é essencial limpar as mãos. Mas não apenas com água, com presença, com reverência. Você pode usar água com sal grosso, folhas de arruda, alecrim, lavanda. Pode acender um incenso e deixar que a fumaça dense entre os dedos, levando embora o que não é seu. Pode fechar os olhos e visualizar a luz fluindo, dissolvendo camadas invisíveis de densidade. Não importa tanto o método, e sim o espírito com que você o faz. O que era um gesto comum se transforma em um ritual de alinhamento. É como afinar um instrumento antes de tocar, como lavar o pincel antes de usar uma nova cor. Limpar as mãos é um lembrete silencioso de que você está prestes a oferecer algo sagrado, e que, antes de oferecer, é preciso estar limpo, estar inteiro. Esse cuidado não é apenas técnico, é simbólico. É como dizer ao universo: eu respeito o que flui por mim. Eu não sou dono, eu sou canal. E quanto mais você cultiva esse respeito, mais clara se torna a corrente, mais leve se torna o gesto, mais potente se torna a entrega. Curioso como algo tão simples pode conter tanto, não é? Mas esse é apenas um fio de um tecido maior, e há ainda muito a ser tecido. Aqui começa a parte onde o véu entre o visível e o invisível se torna mais tênue. É como atravessar uma névoa leve, onde tudo que era externo começa a se dissolver,
e o que permanece é a vibração daquilo que nos move por dentro. A conexão com a fonte não é algo que se conquista, ela sempre esteve ali. O que muda é o quanto você está disposto a permitir que ela se revele. E permitir é um ato de confiança. Você não cura ninguém. Essa verdade, quando realmente compreendida, tira um peso enorme dos ombros. A sua missão não é resolver, salvar ou transformar com esforço próprio. A sua missão é abrir espaço, ser o canal por onde algo maior pode fluir. Imagine-se como um fio de cobre em um circuito sagrado. O fio não cria a eletricidade, ele só a conduz. E quanto mais puro e desobstruído for esse fio, mais a energia passa com força, com graça, com presença. Agora feche os olhos por um instante e visualize uma luz branca e dourada, intensa e suave ao mesmo tempo, desce lá do alto. Ela toca o topo da sua cabeça com uma ternura quase indescritível, e sem pressa, se espalha como um rio sereno que conhece seu caminho. Essa luz entra em você e se instala no centro do seu peito. Ela pulsa ali, como um segundo coração, vibrando amor puro. Dali, escorre gentilmente pelos seus braços, até as suas mãos. E nesse instante, algo muda. Você percebe que não está mais oferecendo algo de si. Está permitindo que o infinito atravesse você. Essa luz não cobra, não julga, não se cansa, porque ela não depende de esforço. Ela simplesmente é. E quanto mais você confia nela, mais você se purifica. Você se torna uma ponte entre dois mundos, aquele em que aprendemos a controlar, e aquele onde finalmente nos rendemos. E quando isso acontece, bem, algo silencioso e mágico começa a se preparar dentro de você. Algo que ainda não tem nome, mas que, em breve, será sentido. Chegou a hora de usar suas mãos. Mas não do jeito que o mundo acostumou você a pensar. Desta vez, não se trata de fazer, trata-se de ser. Não adianta aprender 1000 movimentos se o seu coração não estiver junto. Não adianta decorar protocolos, nomes bonitos ou sequências complexas se, por dentro, você estiver ausente, desconectado, fragmentado. A cura, a verdadeira cura, não nasce da técnica. Ela floresce da presença. Quando você coloca suas mãos sobre alguém com o coração aberto, algo invisível acontece. Um silêncio denso se instala. Um tipo de oração muda se inicia, ainda que nenhuma palavra seja dita. Porque nesse instante, você não está apenas tocando a pele, está tocando a alma. E é aí que o milagre começa. Não porque você fez alguma coisa, mas porque você estava ali, inteiro, sem expectativa, sem querer controlar o resultado, apenas oferecendo seu ser como canal. Imposição direta, Projectile Circular, varredura energética, nomes diferentes para caminhos diferentes, todos válidos, todos úteis. Mas saiba disso, nenhuma dessas técnicas funciona sem um ingrediente invisível que costura tudo. A intenção pura. Parece simples, e é, mas simples não é o mesmo que superficial. Simples é profundo, simples é nu. E quando você chega nesse ponto, de estar ali com suas mãos, mas sem o peso do ego, sem a urgência de curar, algo em você se alinha com o que é maior. Você não cura porque quer provar algo. Você não cura porque tem medo de não ser suficiente. Você cura porque ama. E o amor não força. O amor não manipula. O amor oferece. Oferece espaço. Oferece calor. Oferece tempo. E, às vezes, oferecer presença é tudo que alguém precisa para começar a se lembrar de quem é. Então, respire fundo. 사일런스의 dentro. Estenda as mãos com reverência. E apenas senta. Porque às vezes, o verdadeiro toque não está nos dedos, está no que você carrega por dentro quando toca. E talvez, só talvez, seja esse o segredo que tantas linhagens antigas tentaram preservar em silêncio. Agora você sabe. E saber, nesse caso, não é um processo racional. É um despertar silencioso, uma memória que ressurge não da mente, mas da alma. Algo acende dentro de você, como se uma chama antiga, esquecida por séculos, finalmente tivesse encontrado o oxigênio necessário para arder outra vez. Agora você sabe que suas mãos não são apenas parte do seu corpo. Elas são portais. Portais que conduzem mais do que energia, conduzem história. Conduzem vidas. 캐덜이나 캐더칼로 캐더톡 과어더 울고 썩으라도. Você já sentiu isso, não sentiu? Quando encosta as mãos em alguém e percebe que há algo além da pele, além dos músculos, como se algo invisível se movimentasse, como se o tempo parasse por um instante só para aquele toque acontecer. Não,
isso não é fantasia, não é coincidência, é memória, porque o dom não é um privilégio, é uma lembrança, um chamado ancestral que sussurra. Você já fez isso antes, e talvez, em outras vidas, em outros corpos, você tenha curado com as mãos, com o olhar, com a presença. E agora, chegou a hora de fazer isso de novo, aqui, neste tempo, neste corpo, e é por isso que você sente o que sente, essa inquietação, esse arrepio quando ouve falar sobre cura, energia, reiki, toque. É como se cada palavra puxasse um fio invisível dentro de você, como se algo adormecido dissesse: ei, lembra de mim. Pois agora você lembra, e entre todos os passos da cura, o chamado, o despertar, a entrega, o canalizar, existe um quinto passo, o mais silencioso, o mais esquecido, e, paradoxalmente, o mais poderoso, o proteger-se. Poucos falam sobre isso, menos ainda o ensinam. Mas aqui está a verdade que muitos evitam. Um sanador que não se cuida, adoece. Não por fraqueza, mas porque esqueceu que o templo também precisa ser honrado. É fácil se entregar demais. É fácil doar até não sobrar nada. É fácil confundir compaixão com esvaziamento. Mas a verdadeira cura nasce do equilíbrio. E o equilíbrio exige proteção. Por isso, após cada sessão, cada toque, cada entrega, existe um ritual. 제스토 심발리코 마스 에너제티커멘트 퍼데로소. Sacuda as mãos, sinta a energia se soltando, como se a própria terra recolhesse. Agradeça, porque gratidão é a linguagem do sagrado. Visualize a esfera de luz te envolvendo, não como uma armadura, mas como um abraço do universo. 페시오 커네. Honre seu corpo, honre sua energia, honre sua missão. Você é o instrumento, mas também é a melodia. É o canal, mas também é a origem. É o curador, mas também é o primeiro a ser curado. E se você chegou até aqui, se seus olhos ainda estão lendo estas palavras, então escute com o coração o que vou te dizer. Você nasceu com esse dom. E não erra no chamado. Se sente que algo vibra dentro de você agora, se há uma emoção que você nem sabe explicar, se seus olhos marejam sem razão aparente, então não duvide mais. Não questione. 쉼터. Porque quando o espírito decide falar, não usa palavras. USA Sinais, arrepios, intuicos, silêncios que gritam por dentro, e o seu espírito está dizendo: é hora de lembrar quem você é. Não adie mais esse encontro. Não silencie mais essa voz. Agora, escreva nos comentários: eu estou pronto para lembrar meu dom. Esse é o seu compromisso com você mesmo. É a sua resposta ao chamado. E compartilhe este vídeo, porque talvez, e só talvez, alguém que você ama esteja esperando exatamente por essa mensagem para despertar. Lembre-se, quando um sanador desperta, o mundo começa a curar com ele. E agora que você sabe, a pergunta que fica é: o que vai fazer com esse saber? Se você chegou até aqui, de coração aberto, mergulhou comigo nessa jornada tão delicada e poderosa, eu te agradeço do fundo da alma. De verdade, isso significa que algo dentro de você está pronto, ou pelo menos disposto, a escutar o chamado. Só o fato de estar aqui, nesse momento, já mostra uma coragem e uma sensibilidade que poucos têm. Isso é sagrado. Eu honro esse gesto. Agora, deixa aqui nos comentários um pequeno código que só a gente vai entender. Escreve assim: eu estou pronto para lembrar meu dom. Esse simples comentário é como um selo, um compromisso silencioso com o que despertou em você hoje. E se você sentiu que esse conteúdo te tocou de alguma forma, então essa é a sua hora de ir ainda mais fundo. Agora, você pode se tornar membro do canal e fazer parte de um grupo seleto de pessoas que realmente acreditam no poder do conhecimento e da transformação interior. Ao se tornar membro, você não só apoia diretamente esse trabalho, como também recebe benefícios exclusivos, como conteúdos inéditos e aprofundados, meu acompanhamento mais próximo na sua jornada, e até mesmo destaque nos comentários, para que a sua voz seja vista e reconhecida pela comunidade. Essa é a sua chance de estar mais perto, de caminhar com mais presença. Clica no link do primeiro comentário fixado e torne-se membro agora mesmo. Juntos, podemos ir ainda mais longe. Eu te digo isso não só como alguém que compartilha esse conteúdo, mas como alguém que também já viveu esse chamado. Já senti as mãos formigando sem saber porquê, já chorei sem entender, já me questionei se eu estava viajando demais. Mas aos poucos, fui escutando, e o que era estranho, virou direção. O que era inquietação, virou propósito. Hoje,
Cada toque meu carrega uma intenção. E se isso despertou em mim, eu acredito, de verdade, que pode despertar em você também. Então, se esse vídeo te tocou, deixa o like com intenção. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. A jornada está só começando. Comenta "Eu estou pronto para lembrar meu dom" e compartilha com alguém especial, porque essa mensagem pode ser o gatilho que outra alma precisa para despertar. Agora, estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela. Mas um deles tem uma mensagem que talvez seja exatamente o que você precisa ouvir agora. Só você pode sentir qual é. Confia na sua intuição e continua a jornada. A cura não termina aqui. Ela só começou.